Oi, gente, bem-vindos ao canal Três Tons de RH. Estou aqui com a Valéria Fernandes e o Sérgio Nogueira, mais uma vez. E hoje a gente vai falar de uma coisa bem atual, né, que é um modelo híbrido de trabalho, né? A gente enfrentou primeiro o modelo remoto, até por conta da pandemia, né, um modelo totalmente remoto, e as empresas agora estão voltando para o modelo híbrido, que é um modelo intermediário entre o trabalho presencial e o trabalho totalmente remoto. E claro que isso tem algumas implicações, sem dúvida, na gestão, né? E a gente quer tratar aqui alguns pontos a respeito de como que a gente se adapta, né, a essa cultura do trabalho híbrido, né? E como a gente prepara, né, e os gestores, né, para lidarem, né, nessa situação, que é uma situação completamente interessante, diferente, né, e que requer uma atenção específica a alguns detalhes. Não, Sérgio? O que você acha? Com certeza. Eu acho que a nossa conversa aqui, eu acho que a gente vai falar muito sobre a questão da cultura, né? Como o papel de todos em falar da cultura, principalmente dos líderes, e da preparação dos líderes, né? Os líderes, vocês acham que estão preparados para enfrentar esse mundo, como você descreveu, Roberto? E eu acho que não. Eu acho que a gente tem ainda pelo que eu acompanho, eu acho que essa discussão está bem avançada, pelo menos nos Estados Unidos, tem muitos fóruns, muitas preocupações. Aqui eu acho que no Brasil, eu acho que tem muita gente que não está no modelo híbrido, principalmente que você vai para o interior, mas a minha opinião, eu acho que é irreversível, com tecnologia, da forma de trabalho, das conexões. Então, acho que todo mundo tem que ter desafio. Não é um assunto para ser subestimado, deixar no lado e vamos deixar rolar. Eu acho que todas as empresas deveriam, pelo menos, olhar, fazer uma discussão sobre esse tema. Né, Valéria? O que você acha? Eu acho que é o assunto do momento e não tem como voltar atrás, né? Nós vemos cada vez mais claramente que os profissionais, principalmente os mais jovens, não querem trabalhar de outra maneira, né? Já encaram o trabalho híbrido como uma realidade natural. Claro, existem algumas atividades, a gente sabe, não tem como, né, fazer de forma remota, mas falando daquelas onde isso é possível, não existe mais outra alternativa para os novos profissionais que vêm para o mercado. E para o líder que aprendeu de uma outra maneira como gerenciar as suas equipes, claro que tem desafios, né? Eu acho que o principal desafio é mudar, né, a mente entre eu estou acompanhando em loco aquilo que o profissional da minha equipe está fazendo e como eu consigo acompanhar à distância, né, aquilo que o profissional está fazendo. Na minha opinião, não tem como você acompanhar o que o profissional está fazendo, e vou dizer mais, mesmo quando ele está sentado ao seu lado, você não consegue ter controle sobre isso. Muitas vezes a gente tinha uma ilusão, né, que o fato de você vê-lo, você está sabendo exatamente o que ele está fazendo, você não está sabendo o que ele está fazendo. Agora, é muito importante você saber qual é o resultado que o time ou que um profissional precisa entregar, ou existe em termos de necessidade de entrega. E como você faz para conseguir levar o time a alcançar esses resultados, independentemente de achar que você acompanha o dia a dia, para mim, este que é o maior desafio. Como é que você faz isso? Exato, eu acho que como uma cultura, né, eu acho que é uma cultura nova, né, importante, pelo menos os líderes, né, entenderem que essa cultura, eles acreditarem nessa cultura, né, ver se essa cultura é uma cultura que está certa, se engajar, né, defender essa cultura. Então, uma coisa que a gente tem que realmente observar no líder, porque os desafios todos que a Valéria apresentou realmente são presentes, né, a dinâmica muda por completo, né? Até porque no modelo híbrido, né, você tem que intensificar as relações, né, porque os contatos, os momentos de encontro vão ser restritos, eles vão acontecer, diferente do remoto, que era praticamente através da tela, mas vão acontecer algumas situações de contato, né? Então você tem que fazer desses contatos produtivos, né?
Então, essa dinâmica realmente muda, né? E você tem que ter método até, né, para lidar com isso. Eu acho que tem aí alguns pontos que precisam ser cobertos, né? Eu acho que, como o Roberto falou, como vocês falaram, a questão da cultura, acho que tem que ficar bem claro qual é o papel. Os líderes têm que assumir esse papel de discutir a cultura, de preservar a cultura, de trazer os elementos, de não menosprezar. Eu acho que a segunda preparação é como faz o acompanhamento dos times, né? Claro que o olhar é resultado, mas também qual é o comportamento. E eu, durante a minha vida, eu encontrei alguns líderes que achavam que, bom, eu falo com todas as pessoas da minha equipe, está resolvido. Acho que esse líder, nesse contexto, ele tem que ter um olhar mais individualizado, ele tem que desenvolver outra percepção. A gente já falou isso em alguns outros vídeos, mas mais do que nunca, eu acho, a gente tem que reforçar e repetir, né? O olhar do líder tem que olhar o time, mas também os indivíduos. Tem que ter a tal da empatia que todo mundo fala, se colocar no lugar, acompanhar, observar, né? Até para esclarecer as metas, os objetivos, o feedback constante. Então, isso tem que ser... E o líder não pode ser essa vítima, né? Isso eu acho que é um dos piores erros, né? O time não produz porque esse modelo não vai funcionar, né? Achar desculpas e se colocar como vítima, não. Tem que ser realmente protagonista desse processo. Isso é fundamental. E a discussão. Se eu tenho dificuldade em liderar, ter os fóruns, a empresa tem que ter um fórum, seja via RH, seja com outros líderes, com parceiros, seja com o superior, discutir essas dificuldades para ter um alinhamento, porque também não adianta o líder age de um jeito, o outro age de uma outra forma, trata a equipe de um jeito, de outra forma, causa um desnível. Esse desnível já é uma coisa que todo mundo tem que cuidar normalmente. Imagine nesse modelo, né? Então, acredito muito no alinhamento e da entrega. Tem que ser genuíno, o interesse genuíno nas pessoas. Isso é muito importante mesmo. Sem dúvida. Eu acho que a gente podia dar algumas dicas, né? Talvez, dicas assim, do que a gente vem aprendendo, né, nessa dinâmica. Eu acho que um ponto é conhecer cada um da sua equipe. Às vezes a gente acha que conhece, dentro do ambiente organizacional, você conhece a pessoa naquela dinâmica. Mas quando a pessoa está em casa, muitas vezes ela tem uma dinâmica diferente. E você mostrar que você tem interesse em saber como ela está naquele dia, eventualmente, o colaborador ele se sente à vontade em mostrar, seja, né, o seu filho, a sua filha, o lugar onde ele está, a sua família, a esposa, marido, ou o cachorrinho, o gato, enfim, isso vai criando uma conexão, vai mostrando até mais do que aquele colaborador tinha quando ele estava ali na organização, vai criando uma conexão. E isso no dia a dia você pode fazer, inclusive, com o time. Quando você faz uma reunião com o time inteiro, as pessoas podem mostrar, olha, eu estou aqui, olha meu cachorrinho, olha meu gato, olha meu filho, puxa, ele entrou agora na reunião. Reconhecer, né, isso que está acontecendo, eu acho que vai aproximando as pessoas. E o segundo ponto que eu queria chamar a atenção, eu acho que é a comunicação exata daquilo que precisamos realizar e quais resultados precisamos atingir. Eu acho que também essa dinâmica, com essa transparência, que mesmo presencialmente nem sempre é tão óbvia, à distância ela se torna ainda mais necessária. Uma dica também que eu acho importante, né, colocar, é claro, tentando utilizar sempre metodologia ágil, né, no processo de gestão, mas a dinâmica, né, vamos chamar assim, da bola redonda, né, assim, cria-se uma expectativa, né, quando você está de maneira presencial, em que nunca vai ter bola quadrada, né, porque todo mundo está lá, todo mundo está se vendo, e isso não é uma realidade, né, isso sempre acontecia, né, e acontece nas empresas que só têm o trabalho presencial. E quando é híbrido, eu acho que isso acaba multiplicando, né, sendo multiplicado, porque os encontros presenciais são mais raros, mas acontecem,
podem não estar com todas as pessoas, né? Então, acho que é importante ter pelo menos algumas regras de atuação, né, na condução dos projetos, né, de forma que as bolas fiquem mais redondas do que bolas quadradas, né? Tem muita conexão com o que a Valéria falou, que é o processo de comunicação, mas assim, com a contratação de algumas regras vamos chamar de conduta, né, para que isso aconteça de maneira muito mais fluida, né, até porque o trabalho ele tem que ser dinâmico, né, a despeito de ser presencial, remoto, né, então realmente acho que complica mais. Fala, Sérgio. Não, eu ia falar, Roberto, tem uma conexão que você falou, porque eu estava lembrando aqui que são os modelos de gestão, né? Às vezes a pessoa acha chato, poxa, nessa etapa aqui eu tenho que informar. Pô, eu falo com o Roberto, eu não preciso registrar, entendeu? Não preciso falar, eu não preciso registrar. E ter essa organização, essa disciplina, né? E você aí que está nos ouvindo, está implementando esses novos modelos agora, ou você que é um novo líder, é importante essa disciplina. Vocês vão ver que, dentro do que o Roberto está falando, a bola fica pouco mais e fica mais redonda, com certeza. Registra o que você está fazendo, aquele contato com o cliente, sei lá, aquela análise, aquele comentário, ser um pouco mais formal, sem ser burocrático, pelo amor de Deus, não querendo ser burocrático, mas ter um pouquinho mais de estrutura ajuda bastante. Eu acho que ajuda muito, muito de verdade mesmo. O outro ponto é todo mundo não dá porque você está em casa ficar em reunião o tempo todo, gente. Pelo amor de Deus. Não é só porque você está em casa, tem reunião de hora em hora, né? Esse balanceamento é fundamental. E o que eu tenho escutado é que tem muita gente aprendendo, né, a organizar o horário, né? E também, pelo amor de Deus, gente, não vai estourar e trabalhar todo dia às 10 da noite. Não é só porque você está em casa que você tem que... Justamente, uma das vantagens do modelo híbrido é ter um melhor balanço vida e trabalho, porque você, teoricamente, você não tem aquele maldito tempo de deslocamento. Então, gente, cuidado com isso. Se estiver extrapolando, não caia na armadilha. Até às 8 não faz mal. Isso é só uma fase. Isso é só um período. Isso é uma armadilha tremenda, gente. Por favor, não caiam nessa. Porque saúde mental, clima organizacional, motivação, minha vontade, vai tudo por água abaixo. Então, muita atenção. Trabalho remoto não significa estar em casa, ou estar de home office, seja lá o nome que você queira dar, não significa trabalhar mais horas, entendeu? Eu queria deixar esse recado bem forte aí para vocês. Eu tenho a impressão de que essa questão também do número de horas é algo que a gente acabou extrapolando em algum momento e que a gente deve voltar para uma normalidade. Sabe a questão do pêndulo, né? A gente vai para um lado, um limite, né, muito superior até voltar para o meio mesmo, né, onde faz mais sentido. Eu acho que essa experiência, né, do trabalhar à distância, remoto, enfim, em casa, eu acho que vem trazendo isso para a gente. Sobre a questão da cultura, eu acho que a gente tem aqui um ponto importante, né, que foi falado. Como é que a gente mantém a cultura mesmo à distância? Acho que, assim, importante a gente lembrar o que é cultura. Cultura são os comportamentos, são as ações, a forma como a gente toma decisão, o nosso dia a dia, independente da proximidade física ou não, a forma como a gente toma decisão, ela é a que detém, a que define os valores que essa organização tem. Então, mesmo à distância, é sim possível continuar evoluindo e construindo a cultura desejada pelo formato ou pela, né, tomada de decisões que é feita nesta organização. Então, presta atenção, como é que eu tomo a decisão? Como é que eu, no dia a dia, me relaciono com meus colaboradores? O que eu dou valor? Principalmente, aí é que está localizada a cultura, e é desta forma que a gente consegue perpetuar ou evoluir, ou transformar, né, dependendo do desejo, do objetivo. Valéria? Os julgamentos, como eu reconheço, né, tudo isso são os traços de cultura, entre vários outros que a gente podia relacionar, né, Roberto?
Eu acho que vários... tem pontos realmente importantes aí, né? A questão da gestão das prioridades, pelo fato de você ter contatos remotos, contatos presenciais, né? Criar esse espírito na equipe de conseguir avaliar, né? Exatamente o que é relevante, né? Para cada discussão. E a sugestão, uma última sugestão, se eu posso dar, é de rever, né, no médio prazo, os seus processos de trabalho, né? Porque o processo de trabalho hoje ele pode estar totalmente adaptado para uma situação presencial que você encaixou no modelo remoto e que agora você está no modelo híbrido. Então, como sugestão, faz uma auditoria dos seus próprios processos de trabalho no médio prazo, que de repente você vai ganhar muito mais efetividade, né, na sua dinâmica de trabalho. Para quem acha que nunca vai trabalhar no híbrido, né? Estou aqui, nunca vai acontecer. Gente, não é assim. As relações de trabalho, as relações de mundo, as conexões dentro da sua região, do Brasil e fora, estão em outro patamar, estão em outro nível de interação. Então, você que está aí nos ouvindo, achando que aqui nunca vai acontecer, porque uma empresa tem o dono, sei lá qual é o tipo de justificativa que você vai usar, preste atenção. E aproveita tudo isso que você escutou aqui e prepara a sua organização, traz essa discussão para o híbrido, antecipa a mudança, né? Seja um agente de mudança positivo, proponha. Então, se você tem mais algumas sugestões para esse modelo novo que é o trabalho híbrido, coloque, escreva, faça o seu comentário, né, dê algumas sugestões e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal Três Tons de RH e ouvir os nossos vídeos, nossos comentários em outras mídias, né? Nós estamos no Facebook, estamos no Deezer, no Spotify, no LinkedIn, né? E aqui no YouTube também, tá? Legal? Obrigado, Sérgio. Obrigado, Valéria. Até mais. Valeu. Até logo.